temos o privilégio de receber o Dr. Jorge Hernani Eusébio, médico de Medicina Geral e Familiar no Trofa Saúde Braga Centro. Doutor, bem-vindo, muitíssimo obrigado, para que possamos debruçar-nos sobre estas questões e esta especialidade em particular que para muitos será ainda um bocadinho desconhecida ou pelo menos muito genérica, muito ampla. Assim sendo, começamos, se me permite, por tentar perceber quais são as principais funções de um médico em Medicina Geral e Familiar. Okay. Muito boa tarde. Antes de mais, permita-me, Ricardo, agradecer por estar aqui no Porto Canal, claro. no canal que tem o nome da cidade onde eu nasci. Passando à parte, para que é que nós servimos? Para que é que serve este médico de família ou médico especialista em Medicina Geral e Familiar? Para um pouco de tudo. Para um pouco de tudo. Sim, é uma especialidade ampla, não é? Sim, muito abrangente. Ou seja, nós acompanhamos pessoas desde antes do nascimento desta, ou seja, quando os seus pais ainda estão a pensar ter os seus filhos, certo, na pré-conceição, do homem e da mulher, até depois do falecimento da pessoa. Ou seja, nós também seguimos uma família até ao luto de um ente querido. Ou seja, first in, last out, como, passando o anglicismo, primeiros a chegar, últimos a sair. Sim, mas de que forma é que é feito este acompanhamento? Ou seja, para que exista também um conhecimento maior sobre a pessoa e assim mais facilmente se possa ativar algo que seja necessário? Exatamente. O médico de família é sempre a porta de entrada, ou deveria ser. Sabemos que há algumas limitações em Portugal do acesso amplo da população a ter um médico de família, certo, mas a verdade é que o médico de família pode e deve ser a porta de entrada no sistema de saúde como um todo. Ou seja, vamos se calhar dar um exemplo, é a maneira mais fácil de contextualizar. Certo. Uma pessoa que tem um problema de saúde e que quer saber a que subespecialidade deve recorrer. O médico de família, a priori, será a pessoa que irá colher a primeira história clínica, irá fazer o primeiro exame físico, irá dizer à pessoa, parece-me que possa ser isto, isto ou isto, e a seguir orientar a pessoa para a subespecialidade, se for necessário, ou até para resolver o problema. Sim, o que convém e o que me parece é que o que convém é que regresse sempre ao seu médico de família, seja qual for depois a especialidade, para que o médico de família tenha, de facto, essa história clínica e para que possa estar completamente enquadrado com aquilo que é o boletim clínico, não sei se posso chamar assim, claro que sim, mas o boletim clínico de cada utente, não é? Sim, claro que sim. Isso é uma pergunta que faz todo o sentido. O nosso seguimento é longitudinal, certo, ou seja, nós somos os únicos médicos que não damos alta ao nosso doente. O nosso doente não tem alta dada por nós, ou seja, ele volta sempre a nós. Numa linguagem futebolística, a bola passa sempre pelo médico de família. Exatamente. Não é? Se pudermos pôr numa linguagem futebolística, somos o distribuidor do jogo. Exatamente. Exatamente, é mesmo isso. A bola volta sempre a nós e é muito importante essa bola voltar sempre a nós, porque a verdade é que está provado, mesmo em termos internacionais, que sistemas de saúde que não têm como seu core, ou seja, como seu centro, o médico de família, as coisas não correm assim tão bem. Porquê? Porque as pessoas poderão andar mais espalhadas pelo sistema de saúde e não ter um contínuo, como disse, deste seguimento. Ou seja, não termos este seguimento ao longo do tempo, que vai ser importante para a pessoa, para a sua família toda e até para as gerações futuras. E este é o papel da Medicina Geral e Familiar no Trofa Saúde também? Sim, também é este papel que nos é imputado, claro, de sermos um médico especialista em Medicina Geral e Familiar, ou seja, um médico Trofa Saúde, mas com esta especialidade, que segue estas pessoas neste sentido e que também, na malha que é as nossas valências, os nossos serviços, as nossas especialidades, nós sabermos orientar a pessoa também no nosso próprio hospital. E onde existe provavelmente um fluxo de informação que vai ter sempre ao médico de família, bem como os exames e, portanto, análises para que estejam, de facto, a par de tudo que é claro, aquilo que é o boletim clínico que falávamos há pouco. Ainda assim, existem diferenças e semelhanças de um clínico geral e de um médico de família como o Sr. Doutor? Eu diria que esta é a pergunta do milhão, porque é uma dúvida muito grande. Nós até há um par de décadas éramos clínicos gerais. A verdade é que não está assim tão errado e não está assim tão certo. Porque nós somos clínicos gerais, somos jornalistas, nós somos especialistas. Se quisermos ir ao desporto outra vez, somos os especialistas do decátulo. Ou seja, nós vamos um bocadinho a cada especialidade, não damos mais importância a uma do que a outra, vamos a todas elas à sua maneira. A verdade é que hoje em dia há uma diferença. A Medicina Geral e Familiar tem uma diferença para a Clínica Geral.
a medicina geral e familiar é mesmo uma especialidade. Ou seja, um clínico geral hoje em dia, ao contrário do que era antigamente até, sai da faculdade, faz o seu ano comum e exerce a sua profissão. A medicina geral e familiar, tal como ir para uma cardiologia, para uma medicina interna, para uma ortopedia, o aluno de medicina sai da faculdade, Tem que ter nota para... Tem que ter nota para, convém, exatamente, para ter acesso à especialidade, faz o internato geral e depois faz 4 anos de especialização em medicina geral e familiar. Nesses 4 anos passa, por exemplo, por um estágio obrigatório de saúde mental, um estágio obrigatório de pediatria, um estágio obrigatório de ginecologia e obstetrícia, um estágio obrigatório de urgência de cirurgia, urgência de medicina interna e todos os opcionais que entender. Falou dos cuidados paliativos, por exemplo, foi uma área em que eu fiz formação opcional durante o meu internato. Certo. Portanto, consegue abranger estas áreas todas porque tem formação especializada na área. Apesar de não ser especialista em nenhuma delas, tem formação especializada na área que tem ao longo do seu internato e que é avaliado sobre essa especialização. Portanto, neste momento, esta diferença é muito esta. Certo. Enquanto especialista, podemos tentar perceber, e para que também lá em casa percebam, que tipo de consulta é que o médico, neste caso especialista em medicina geral e familiar, realiza, porque é de facto muito abrangente, não é? Está preparado? Eu trouxe uma cábula, porque senão não consigo. Não, porque por ser abrangente. Exatamente. Para lhe dar alguns exemplos, nós seguimos saúde do adulto, saúde do idoso, medicina cardiovascular, gestão do doente com muitas doenças, rastreios oncológicos, rastreios não oncológicos. Traduzindo isto por miúdos e por doenças, nós conseguimos, e nos centros de saúde é isto que acontece, nós vemos crianças desde que são recém-nascidas, ou melhor, desde a sua pré-conceição até aos 18 anos, vemos adultos até aos 65 anos, vemos idosos dos 65 para a frente. Fazemos apoio à mulher, ou seja, saúde da mulher, fazemos apoio também em termos de saúde infantil, saúde do idoso e também cuidados em fim de vida. Portanto, temos esta abrangência toda. Por algumas doenças, hipertensão, diabetes, dor crónica, passando também por doenças dos ossos, doenças respiratórias. Vamos um bocadinho a todas, não é? Estamos, de resto, a exibir um quadro que nos dá várias valências, diria, no que a esta especialidade diz respeito. Portanto, há aqui, como nós dissemos desde o início, algo muito abrangente. E eu gostaria de aproveitar a sua presença, Sr. Doutor, para tentar perceber melhor os conceitos, não sei se ali estão, de provedor do utente e gestor da saúde da pessoa, que no fundo parece-me estes conceitos vão ao encontro daquilo que temos falado neste início do programa. Exatamente. Uma coisa que eu não foquei bastante, foquei apenas quando falamos dos rastreios, é que nós queremos prevenir doença também. Não queremos só tratar doença, queremos prevenir doença e construir saúde no nosso doente. Esta questão do provedor do utente ou provedor do doente vai muito no sentido do que já falámos. Ou seja, uma pessoa que nos chega, que está um pouco perdida nesta malha que é o sistema de saúde, para onde é que eu vou agora, o que é que eu devo fazer, o que é que me aconselha. E este médico lá está, ao enviar e receber o doente e ao segui-lo ao longo da sua vida toda, acaba por ter este papel de provedor e também de gestor da saúde da pessoa. Ou seja, uma pessoa que quer, até pode não estar doente, mas quer ir manter a sua saúde, quer saber se está saudável, se tem que mudar alguma coisa no seu estilo de vida. Este médico também é a pessoa certa, no centro, acaba por ser a base da pirâmide, tudo o que fazemos a seguir, para promover essa saúde da pessoa. Sr. Doutor, de uma forma ampla e tendo em conta que há dificuldade das pessoas terem o seu médico de família, como sabemos, e tantas vezes ouvimos ser levantada esta questão, é importante perceber como trabalha também, porque no fundo acaba por ser essa figura que as pessoas vão encontrar, no caso no Trofa Saúde, que é essa figura do médico de família, que é a primeira porta de entrada para o acesso à medicina. É uma responsabilidade grande. Sim, eu diria que sim. Eu trabalhei e trabalho desde há alguns anos também no Serviço Público e também no Trofa Saúde, e este papel é muito similar neste aspecto nos dois, que é essa responsabilidade que diz, que é a pessoa que já lida connosco há algum tempo, tendo por base esta relação ao longo do tempo, confia na nossa... Basicamente confia bastante no que nós dizemos. É uma ligação que exatamente, o que é suposto é fazer se ganha, claro. Exatamente. Ao confiar na nossa opinião, saber que nós temos este papel de provedor do doente, mais uma vez, vai confiar no que lhe dizemos e vai voltar sempre quando acontece alguma coisa. Ou seja,
neste ponto de vista, acabamos por ter aqui uma relação que eu diria que é única, em termos de relação médico-doente, e que vai permitir também ganhos em saúde. Ganhos em saúde porque a pessoa não andará perdida no sistema, não terá passos fúteis, não poderá ter até algumas decisões em saúde que podem, apesar de parecerem as certas, poderem pôr em causa a sua própria saúde. Naturalmente que sim. Doutor, por curiosidade, que importância tem o facto de, e enquanto médico de família, ter acesso ao núcleo duro familiar? Ou seja, enquanto médico de família, é tão ou mais importante conhecer toda a teia familiar do que propriamente um e só utente, ou não? Todo sentido. É fundamental. Não conseguiríamos fazer o nosso trabalho. Eu, mais do que a família, até lhe estenderia a malha. Família, entes queridos, animais de estimação ou até a comunidade em que a pessoa se insere. Okay. Vamos dar um exemplo muito pragmático. Se eu quiser que um doente vá fazer uma consulta a um sítio onde não tem transportes públicos e eu não conhecer essa comunidade, já estou estragado, o doente não vai fazer não é o nosso caso, que temos esta proximidade com os doentes e temos as nossas unidades em vários sítios, mas a verdade é que está tudo estragado. Se eu não conhecer a dinâmica familiar de um doente que me aparece, por exemplo, com uma perturbação de ansiedade, está ansioso, está mais deprimido, mais cabisbaixo, e eu não souber que naquela família houve uma tragédia, se calhar não estou a conhecer a história clínica toda. Certo. E a história clínica familiar é importante também, dos seus sem dúvida, descendentes, ascendentes? Sim. Não só em termos de doenças que estão associadas à genética, certo, ou que estão associadas à carga da doença para as outras gerações, mas também em termos de avaliação familiar. Isto é uma coisa que os nossos internos de Medicina Geral e Familiar têm que fazer ao longo do internato, que é avaliar famílias. Fazer o genograma, perceber o que é que se passa com esta família, como é que é a relação entre os membros da família. Isto é tudo fundamental. Há colegas nossos que dizem até que o genograma é o bisturi do médico de família por esta questão, por termos aquelas gerações todas, sabermos aqui houve um divórcio, aqui houve um casamento, aqui houve uma relação que não é assim tão boa, aqui há uma morte por um cancro, por exemplo. Isto é tudo um puzzle que, sem uma peça, não está completo. Tem que haver total confiança no seu médico de família. Isto acresce, uma vez mais, a responsabilidade desta especialidade, porque é, como dizia há pouco, o médico de família é a primeira porta de entrada para a saúde e em quem temos que confiar e a quem vamos, enfim, revelar, se calhar, algumas coisas mais íntimas e, portanto, tem que haver ali, tem que se estabelecer, de facto, essa relação. É fácil de estabelecer essa relação, Sr. Doutor? Não. Muito taxativamente, não. No âmbito da minha docência na Universidade do Minho, eu faço particularmente essa atividade no âmbito da comunicação clínica. E toda a comunicação clínica em medicina já é difícil, e sui generis, não é uma comunicação como a que o Ricardo faz, sim, por exemplo, claro. Mas a verdade é que no âmbito da medicina geral e familiar, muitas vezes é ainda mais difícil. Porque, particularmente em meios pequenos, nós sabemos como é que é aquela família, o que é que se passa, temos que preservar sempre a privacidade do nosso doente, mas temos que comunicar com a família toda. E nem sempre é fácil. Esta relação é difícil de construir. Mas a verdade é que, quando é bem construída, é muito rica e permite-nos ter ganhos em saúde, mais uma vez. Se tivermos como parceira a família toda, se calhar aquela pessoa que tem um problema neste momento vai conseguir resolvê-lo de forma mais fácil, ou pelo menos não tão difícil. Certo, e é mais célere, provavelmente, porque dizem que a medicina é fundamental que a teia, voltamos à malha envolvente, possa também ajudar na resolução do processo. Enfim, já percebemos aqui algumas características desta especialização. O que lhe pergunto, doutor, e já fomos percebendo também aqui alguns pontos que eu diria são de muita importância para o utente, pedir-lhe que sublinhasse outros ganhos eventuais no que à saúde diz respeito quando as pessoas consultam um médico especialista como é em medicina geral e familiar. É interessante que me faça essa pergunta porque falámos disso há poucos dias, numa reunião que tive com a Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, falámos precisamente disso. O médico de família está como ponta de lança, voltamos ao desporto, está como ponta de lança na literacia em saúde da população. Cada pessoa que está à nossa frente pode ser ela própria um vetor de literacia para os seus familiares e para os seus conviventes. O médico de família, ao conseguir fazer isto, e a verdade é que é o médico que, por inerência, deve fazer este papel de coisas tão simples como a prática do exercício físico, o consumo de sal, podemos estar aqui a enumerar imensas.
Só ao fazer isto já conseguimos dar esta vantagem à pessoa, aos seus conviventes e até à sua comunidade. Além disso, temos a vantagem, mais uma vez, de não haver uma perda nesta teia que é a saúde, sabermos para onde o doente deve ser direcionado, para onde não deve ser direcionado. Outros ganhos em saúde. Habitualmente, o médico de família previne a doença. Ou seja, eu não vou dar um exemplo, não vou dar a um doente com colesterol alto um medicamento para o colesterol por curiosidade científica. Certo. É porque vou prevenir a jusante um AVC ou até um infarto. São este tipo de coisas que estão inerentes à nossa prática diária e que nós insistimos muito, batalhamos muito nesta doença crónica, na doença que vai acompanhar o doente ao longo da vida, ou até na prevenção de que estas doenças apareçam, que são o maior ganho a ir a um médico de família. Será por aí. Vamos para um exemplo prático, se me permite, doutor, claro para que lá em casa se sintam também perfeitamente à vontade para colocar questões daqui a pouco ao Dr. Jorge Hernani Eusébio, médico de Medicina Geral e Familiar no Trofa Saúde Braga Centro e também docente na Escola de Medicina da Universidade do Minho. Vamos a um exemplo prático, alguém que não tem médico de família, o que já é um problema, mas que se dirige ao Trofa Saúde Braga Centro, que tem uma consulta com o seu doutor. Quais são os primeiros passos para que depois possa ajudar? Porque, eventualmente, esta pessoa não tem que levar consigo nenhum tipo de doença, nenhum tipo de queixa, não é? Aliás, convém que o faça antes para prevenir qualquer tipo de aparecimento de queixa ou doença, não é? De todo. Como falou há pouco, nós temos um contexto biopsicossocial, ou seja, na biologia da pessoa, na psicologia da pessoa e na sociedade envolvente da mesma. Portanto, uma pessoa que me chega a mim, não lhe chamemos doente, porque até, como disse, pode não ter doença nenhuma, a pessoa que chega à minha consulta, habitualmente devemos contextualizar isto do ponto de vista médico, mas também familiar e social. O que é que faz, com quem vive, onde mora, que tipo de doenças teve na infância, que doenças tem ou não, se toma alguma medicação. Isto são passos principais, importantíssimos. Os básicos, não é? Hábitos de vida saudáveis. Fuma, bebe, pratica desporto, consome muito sal, a sua dieta é variada. Em termos de saúde mental e sono, dorme horas suficientes, tem-se sentido bem, como é que está a sua relação com os seus conviventes, com os seus colegas de trabalho. Isto é um bom primeiro ponto de partida para prevenir a doença, na realidade, porque hoje em dia temos uma vida caótica, não é? E esta primeira prevenção pode ser um bom pontapé de saída para não termos doença. E se a tivermos, tratá-la ou estudá-la e numa segunda consulta, numa reavaliação, se for necessária, aqui o que se quer é que haja este contínuo de acompanhamento. Sim, claro. Mas para criar essa tal relação e para haver transparência, no fundo, não é? Mas que a verdade é que na medicina geral e familiar não tem que ser tão imediata quando é necessário resolver logo um problema. Muitas vezes um seguimento pode ser a meio ano, a um ano, e está tudo bem, depende, não há um fato que sirva a toda a gente da mesma forma, não é? E nesse caso, aqui nós conseguimos só prevenir a doença da pessoa. Olha, muito bem, está a praticar exercício, vamos manter. Está a fumar, olha, já pensou em deixar de fumar? Podemos fazer a intervenção para deixar de fumar, se for o caso. Se não for, os parabéns por não fumar, é uma boa decisão que tomou. Tão simples como isto. Ou seja, fazer este papel de consultor. Sim. Não queria usar o termo consultor, mas... Sim, mas no fundo o que está a fazer mais é ouvir. Exatamente. Numa primeira consulta será essencial ouvir. Exatamente. Não é? Ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer, para poder também, no fundo, entrar naquela vida familiar. Há normalmente necessidade, doutor, mesmo que não exista nenhuma queixa, da realização de algum tipo de exame ou análise para ajudar ou não? Mais uma vez, não há Sim, uma fórmula certa. Não deve ser, prometo uma expressão, não é chapa 5, não é? É claro que segundo as nossas normas nacionais e internacionais, pode haver um motivo para fazer um exame, ou não. Okay. Ou não. Não faz-me sentido que possa haver um estudo com análises, com eletrocardiograma, dependendo dos fatores de risco que a pessoa tem. Ou seja, esta avaliação para prevenir doença não é obrigatoriamente associada à realização de exames. Certo. Pode ser, em muitos casos mas a verdade é que só a colheita dos fatores de risco familiares e dos hábitos da pessoa já nos podem direcionar para onde é que temos que fazer. Se o tivermos que fazer, o médico de família está completamente
familiarizado e à vontade com qualquer tipo de exames para os pedir, para os mandar fazer e para os interpretar e para depois, se tiver necessidade de tratar ou de direcionar... encaminhar para o médico especialista daquela doença em particular, cá está. Fará, sim. Está mesmo a jogar, a distribuir o jogo todo, não é? Está a distribuir o jogo todo. Sr. Doutor, muitíssimo obrigado por todos estes esclarecimentos e antecipadamente grato pela eventual ajuda que pode dar também aos nossos telespectadores.